Meus amados em Cristo, estamos chegando ao final desta lição, mas ainda temos o terceiro tópico para desenvolver, e agora nós falaremos sobre a nossa vida como morada de Deus. Já foi falado aqui pelo pastor Epaminondas com relação aos templos do Antigo Testamento, o templo erguido por Salomão, onde o próprio Deus usou seus profetas para dizer: habitaria porventura o Senhor em casas feitas por homens? Aí o próprio Deus diz: o céu e os céus dos céus não podem me conter. Todavia, embora o céu e o céu dos céus não possa conter esse Deus tão grandioso, ele se compraz em habitar em nós, em nosso corpo, templo do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Então, Paulo nos compara, ele diz que nós somos um edifício, uma construção, é uma construção progressiva, e temos como fundamento os ensinos da palavra de Deus e como alicerce Cristo Jesus, que é a rocha da nossa salvação, em quem nós precisamos estar edificados. Pastor Epaminondas, o que o senhor tem para nos ensinar com relação a esta morada de Deus que somos nós? Na figura utilizada por Paulo aqui, né, nesta figura de linguagem, usando como analogia o edifício, já foi muito bem esclarecido, explicado aqui a todos nós, que Cristo é a pedra angular, que Cristo é a pedra principal, que Cristo é a pedra de esquina, ou seja, que sustenta toda a construção, todo o edifício. Já aprendemos também no tópico anterior, no bloco anterior, que o fundamento é o dos apóstolos, ou seja, a doutrina que constitui o fundamento. Não há outra doutrina que vá além desta ou que possa ser diminuída ou acrescida, inclusive lá em Apocalipse capítulo de número 21, apóstolo 22, o apóstolo João, ele fala das sanções e penalidades para quem altera, para quem diminui a doutrina. Pastor Nilson já falou muito bem que não há uma revelação complementar, né, em que pese haver o dom de profecia. Nós acreditamos, reiteramos isto aqui também, concordo plenamente com o pastor Nilson, mas, embora concordemos que o dom de profecia ele seja um dom espiritual para edificação da igreja, no sentido de exortar, edificar e consolar, mas nestas profecias, ou seja, o conteúdo destas profecias não pode ser um conteúdo doutrinário que venha, de alguma forma, ampliar ou diminuir o que já está posto, ou seja, o fundamento está posto pela doutrina dos apóstolos. Vejam, e aí nós temos a nossa participação nessa figura, né? Na figura de linguagem, na metáfora, nós temos Cristo, que é a pedra angular, a pedra de esquina. Nós temos o baldrame, né? O alicerce, que é a doutrina dos apóstolos. E aí nós temos, na nossa aqui, singela analogia, a igreja, os crentes, os membros deste edifício, que seriam as pedras, né? Que seriam os tijolos. E aí Paulo, aqui continuando a figura, no verso de número 22, pastor Amarildo, ele vai dizer o seguinte: no qual também vós juntamente, olha só a expressão juntamente, presta atenção, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqui Paulo está demonstrando com este versículo que, assim como todo edifício, até a sua conclusão, até a sua fase de acabamento, há um processo. O que Paulo está colocando aqui é que este processo ele é contínuo e indica, sobretudo, um desenvolvimento. Portanto, desde o lançar desta pedra fundamental, desde o estabelecimento da Igreja de Cristo, os seus membros vêm sendo desenvolvidos, os seus membros vêm sendo acrescidos a este edifício. Aqui há uma continuidade. E quando Paulo diz que este edifício é bem ajustado, isso indica que o crente bem ajustado, ele está em unidade com Cristo.
E ele recebe da pedra angular este ajustamento. É interessante como a arquitetura da antiguidade, ela nos revela muito bem isso, né? Nós só somos ajustados por conta da pedra angular. Nós só estamos edificados neste edifício espiritual por conta da pedra de esquina. Se não fosse a pedra de esquina, se não fosse o fundamento, nós não estaríamos também edificados neste fundamento. Portanto, nós devemos total e irrestrita obediência à pedra fundamental, à pedra angular. E Paulo aqui chama-nos de filhos da obediência, porque nós estamos ajustados em Cristo. O apóstolo Pedro, ele fala exatamente sobre estas pedras, afirmando que estas pedras são pedras vivas. Ora, se existem pedras vivas, pastor Amarildo, certamente existem as pedras que não são vivas, portanto, pedras mortas. Pedro diz que nós somos pedras vivas. E por que nós somos pedras vivas? Porque nós estamos ajustados à pedra fundamental. Porque nós estamos sendo, a cada dia, aprimorados, ajustados mesmo, no sentido mais restrito da palavra, à pedra angular, à pedra de esquina. Então vejam que aqui Paulo está nos ensinando que nós somos feitos participantes deste edifício espiritual e que nós somos pedras vivas e que nós estamos em desenvolvimento para alcançarmos a estatura de varão perfeito e que nós estamos a cada dia crescendo juntamente com o edifício. À medida que o edifício vai crescendo, nós fazemos parte deste edifício como um todo. Percebam, irmãos, que ensino tão maravilhoso. A exposição do pastor Epaminondas, baseado nos ensinos de Paulo, onde ele mostra que nós precisamos estar bem ajustados. O senhor estava falando isso, eu estava lembrando aqui de nós estarmos ajustados nos relacionamentos, tanto familiar, como relacionamento no dia a dia, não é, pastor Nilson? Em tudo, em toda a nossa vida, nas nossas decisões, nos nossos procedimentos, no nosso comportamento. Inclusive, o autor, quando ele está falando aqui no terceiro tópico, ele traz novamente a lembrança, aquilo que já falei, vou repetir mais uma vez, uma passagem bíblica que eu muito amo, pastor Nilson, que fala sobre o fruto do Espírito. Ele diz novamente, no terceiro tópico, ele diz, nessa caminhada o salvo comporta-se como filho obediente, que o senhor falou, e passa a evidenciar o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito que vai nos deixar bem ajustados, pastor Nilson, porque nós somos templos do Senhor, templo santo no Senhor, e também o terceiro subtópico diz que nós somos morada do Altíssimo. Precisamos, então, estar bem ajustados. Muito bem, pastor Amarildo. Alegria, paz, longanimidade, fidelidade, perseverança, temperança, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito que nós vemos em Gálatas, capítulo 22, que são os atributos essenciais da vida do cristão. E aquilo que identifica ele como uma pedra viva na igreja. O que mostra que somos uma pedra viva na igreja são os frutos do Espírito. Assim também os dons espirituais para a edificação dos santos. Mas, essencialmente, aquilo que nos mostra que estamos seguindo ao Senhor são os frutos do Espírito. E como bem disse o pastor Epaminondas, isso não é algo que acontece de forma automática. É um desenvolvimento, é um crescimento na igreja. E tudo isso acontece por causa de uma obra gloriosa que Deus, na sua infinita sabedoria e no seu infinito poder, decidiu e realizou entre os homens. Essa analogia do templo da igreja como um templo espiritual e Deus habitando nela, e Deus habitando na comunidade dos santos, e Deus habitando no crente individualmente, parece nos fornecer um paradoxo com o que vinha se falando em relação ao templo. O rei Salomão disse que Deus não pode ser contido nem pelo céu dos céus, portanto não habitaria em templos feitos por mãos humanas.
O apóstolo Paulo, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, passeando pelo Areópago em Atena, também vê inúmeros deuses falsos, e ao se deparar com um Deus desconhecido, pregando para os atenienses, diz que o Deus que criou todas as coisas não pode ser contido em templos feitos por mãos humanas. O pastor Epaminondas bem lembrou disso também, inclusive citando Estevão, que quando estava pregando para os seus algozes, sendo apedrejado, disse também, repetiu mais uma vez, que Deus não pode ser contido em templo feito por mãos humanas. E parece que aqui há um paradoxo. Se Deus não pode ser contido num templo, como ele estaria habitando na igreja agora? Por que ele estaria habitando ali? Esse paradoxo, e paradoxo significa duas verdades que não se contradizem, elas são duas verdades que devem ser cridas como estão, aponta para duas características gloriosas de Deus, dois atributos dele dentro da doutrina de Deus, já que estamos falando da doutrina dos apóstolos. Dentre a doutrina dos apóstolos, dentre a doutrina dos profetas, que também se valem da fonte do Velho Testamento, há a doutrina sobre Deus, aquilo que em teologia sistemática a gente chama de teontologia. E lá nós temos duas características fundamentais sobre o nosso Senhor: a sua transcendência e a sua imanência. A transcendência de Deus aponta para o fato dele ser todo-poderoso, dele ser onipresente, dele ser onipotente, dele ser santo, separadamente santo. Os salmistas expressam isso, por exemplo, quando dizem que o trono de Deus está acima de regiões inalcançáveis. Deus está acima dos céus, dos céus dos céus. Ele é totalmente separado, ele é santo. Essa é a sua transcendência. Mostra que Deus é todo-poderoso, que Deus é grandioso e maravilhoso. Mas também o mesmo salmista diz que esse Deus que está assentado no seu trono, em regiões celestiais acima dos céus, também se volta para o homem e habita com ele no pó. Também tira o pobre do monturo e o faz assentar como príncipes, ou seja, ele se relaciona com um homem pecador. O que o pastor Epaminondas, já que não tem apóstolos hoje em dia, o pastor Epaminondas, ele citou muito bem que o apostolado não se repete mais. Por quê? Porque a incumbência que foi dada àqueles homens é intransferível, e ela se refere ao que Jesus fez, descendo do seu trono nos céus e vindo se relacionar, foi enviado para se relacionar com o homem e resgatá-lo. Esta imagem de Deus habitando na igreja como um templo e habitando com você como pessoa individual, isso é glorioso. Porque se ele não podia habitar em templos feitos por mãos humanas, agora ele habita na sua vida, ele decidiu habitar na sua vida e decidiu habitar na igreja. É um Deus transcendente, sim, poderoso, grandioso e separado, mas é um Deus também perto, próximo, íntimo, que habita agora no coração daqueles que creem em Cristo Jesus como seu Senhor. O profeta Ezequiel disse que Deus, proferindo uma profecia, diz que Deus colocaria o Espírito dele nos homens, e é o que ele fez. Ao a igreja ser constituída no Pentecoste, o Espírito Santo veio habitar na igreja e o Espírito Santo habita em você. Os apóstolos tiveram a presença do Deus encarnado na frente deles, mas nós, a igreja do Senhor, temos a presença, e dentro de nós, a presença do Espírito, do Deus vivo. Esta é a grandiosidade desta metáfora que o apóstolo está falando. E uma vez que temos o Deus vivo em nós, nós também agora temos que refletir aquilo que este Deus é. O seu caráter, as suas características, a sua lei. E o que ele está fazendo em nós, uma vez que plantou a semente da fé em nós, é fazer com que esta semente agora, pela meditação na palavra do Senhor, como diz o Salmo 1, o justo medita na sua lei de dia e de noite, ou seja, estuda a sua doutrina, a doutrina dos apóstolos e profetas. Ele agora cresce, se torna uma árvore frondosa, plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, os frutos do Espírito, que o pastor Amarildo acabou de dizer, na estação própria, no devido crescimento, de acordo com o que a planta vai crescendo, pelo beber da água do Espírito, que é uma fonte que jorra para a eternidade, fará com que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Isso não significa que estamos isentos do erro, porque todo crescimento anda lado a lado com o erro. Mas, à medida que crescemos no Senhor, à medida que somos desenvolvidos nele, os erros diminuem e cada vez mais crescemos em Cristo pelos frutos. Talvez, em algum momento da sua vida, você tenha deslizado, tenha falhado moralmente e pense, a verdade é que Deus nunca habitou em mim, a verdade é que eu nunca fui regenerado. Não pense dessa forma. Se você não
vive no pecado, se você não pratica o pecado e gosta disso, mas está arrependido pelo que fez, saiba que os erros fazem parte da disciplina de Deus para que você cresça e assim produza frutos de paciência, frutos de temperança, de longanimidade, de amor e de fidelidade. Você está aprendendo com o Senhor. Todos nós estamos frutificando porque agora este Deus maravilhoso habita no meio da igreja e no seu coração. Louvado seja Deus. Veja só, queridos, apesar de várias vezes Deus falar através dos seus profetas, fazendo a grande pergunta, habitaria o Senhor em templos feitos por mãos de homens? Todavia, pastor Nilson, eu estava aqui meditando que, em razão do posicionamento de Salomão, pastor Epaminondas, como um verdadeiro adorador, por mais que Deus não possa habitar em templos, porque não pode realmente conter a glória de Deus, todavia, por causa da atitude do adorador, o Senhor disse para Salomão: os meus olhos, os meus ouvidos e o meu coração estarão nesse lugar de dia e de noite. Mas qual a razão dos olhos de Deus, os ouvidos e o coração de Deus estarem naquele lugar de dia e de noite? Porque Deus estava sempre buscando os verdadeiros adoradores, adorando-o em espírito e em verdade ali no templo. A partir do momento que os adoradores transgrediram, o templo foi-se à ruína, foi destruído. Então, que a nossa vida, querido, a nossa vida esteja edificada em Deus, que as nossas atitudes sejam atitudes de verdadeiros adoradores. A nossa conclusão diz o seguinte: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. Paulo fala também sobre varão perfeito, né? Até que todos cheguemos à condição de varão perfeito. A pedra angular, grave isso na sua mente, a pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Por mais que apareça alguém dizendo ser o Cristo, porque Cristo ensinou sobre isso, que muitos aparecerão dizendo: ali está o Cristo, eis o Cristo, eis o Cristo. Jesus disse para nós não nos deixarmos levar por essas notícias, tá bom? Porque nós cremos que o nosso Cristo não está ali ou está acolá, o nosso Cristo está dentro de nós, habita em nós. Jesus disse: nós viremos para Ele e faremos nele morada. Portanto, somos templos no Senhor e somos também morada do Altíssimo. Querido, que Deus lhe abençoe grandemente, que o Espírito Santo de Deus, que nos ajudou aqui a transmitir a palavra, porque realmente, não é, pastor Nilson? Nós estamos aqui debaixo da graça, pastor Epaminondas, pedindo a graça, o favor de Deus, porque nós sabemos da responsabilidade. E o que vocês necessitam, só o Espírito Santo de Deus sabe. Por isso, nós sempre pedimos a graça e o favor de Deus. E eu espero que esta mesma graça tenha alcançado a sua vida e que você seja edificado no fundamento que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pastor Epaminondas, com as considerações finais. Pastor Marildo, pastor Nilson, eu encerro dizendo que, pela leitura das Escrituras Sagradas, o que se percebe é que o homem foi feito pelas próprias mãos de Deus, está muito claro isso no texto de Gênesis, e que o propósito original de Deus sempre foi morar no homem, habitar dentro do homem. No Antigo Testamento, nós temos o Espírito Santo, que não permanecia na vida do homem, ele usava a pessoa e ele se retirava. Nós temos este ministério do Espírito Santo nos santos profetas, nos reis, e, enfim, em todos os homens e mulheres que eram usados pelo Espírito Santo. Mas o que nós temos no Novo Testamento é essa mudança, né? Deus, então, além de manifestar a sua glória lá no tabernáculo, além de revelar a sua glória, o seu poder no templo de Salomão, agora, não tendo mais um referencial de templo, né? Não tendo mais geograficamente um lugar da adoração, Deus se estabeleceu como sendo a sua morada, a sua casa, como sendo o seu templo, a vida do cristão, a vida do crente. Daí, conclui-se que todas as pessoas, crentes ou não, eu entendo que são templos. A questão é, quem habita dentro de você? Quem mora dentro de você? Quem é aquele que está reinando no seu coração?
Quem é aquele que conduz a sua vida? Nós somos templos do Espírito de Deus. Deus, portanto, através do seu Espírito e Cristo Jesus, ele habita em nós individualmente como corpo de Cristo. Fica aqui esta mensagem para você que está me assistindo agora, que você é a casa de Deus, que você é a morada do seu Espírito e que, portanto, você é o endereço onde as pessoas devem encontrar Deus. As pessoas não vão encontrar mais Deus no Templo de Salomão porque não existe. As pessoas não vão encontrar Deus lá no Monte Gerizim, no templo que havia. As pessoas não vão encontrar Deus, muito menos nos templos pagãos. Onde as pessoas encontram Deus? Em você, porque você é a morada de Deus, porque você é o endereço de Deus, porque você é a casa de Deus. E, portanto, você deve refletir isto. Você deve estar estampado em você. Aqui mora Deus, aqui reside o Espírito Santo, aqui está a pessoa de Cristo, através do seu caráter, através da sua vida, manifestado em você, através da sua existência, da sua conduta. Que Deus te abençoe, até um próximo programa, até a próxima lição. É sempre uma honra prazerosa estar aqui com os meus queridos amigos, falando da palavra de Deus. Glória a Deus, bendito o nome do Senhor. Eu não estou no templo, mas sou o templo. Por isso, levanto minhas mãos e digo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Nilson. A minha palavra, eu vou discriminar, como já fiz na lição passada, para dois tipos de pessoa. Primeiro, para você que talvez esteja na condição de estrangeiro ou de forasteiro, como o apóstolo Paulo diz no versículo 19. Ainda não se tornou um templo do Senhor. Ainda não é a casa do Senhor. Ainda não está perto. Eu falo para você que a nossa vida, a vida em que vivemos aqui, ela necessita muito de um fundamento. Necessita muito de uma rocha sobre a qual nós devemos firmar os nossos pés. E muito do que as pessoas que estão sem Cristo estão sofrendo é a ausência de um fundamento para os seus pés, para a caminhada de suas vidas. Você talvez é um estrangeiro, é um forasteiro, é alguém que ainda não é templo do Espírito Santo, ainda não tomou uma decisão em relação ao Senhor Jesus, ainda não foi alvo da presença regeneradora do Espírito no seu coração, mudando a sua mente para crer e amar a palavra de Deus. Talvez você está sofrendo muito nesses dias de pandemia. Talvez a sua vida tenha desmoronado. Talvez você se encontre num lodaçal, num lago, num charco, esteja afundando porque a sua carreira sucumbiu, esteja afundando porque seu casamento se foi, esteja afundando porque você está com problemas diversos no tocante à economia, no tocante aos seus filhos, no tocante ao seu emprego. Talvez sua vida emocional está em frangalhos. O que nós estamos oferecendo para você aqui e no que nós estamos proclamando para você aqui é que você possa se arrepender e deixar de ser um estrangeiro, deixar de ser alguém longe de Deus e possa ter sob os seus pés, a rocha firme que é Jesus Cristo. O fundamento sobre o qual será erigida uma nova casa. O fundamento sobre o qual será erigida uma nova vida. Um novo templo, onde o Espírito Santo vai habitar, trazendo alegria, trazendo consolo, trazendo esperança para a sua vida. O salmista, no Salmo 43, diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Há agora um novo cântico na minha boca. A nossa pregação, a nossa intercessão, a nossa oração é que você receba esta palavra no seu coração e possa, assim, agora ser regenerado e, a partir de agora, ser edificado como um templo, uma pedra viva que venha fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Que você tenha, na verdade, um chão firme sobre os seus pés, para que você possa desfrutar da estabilidade, da diretriz, do amor, da misericórdia deste Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. Mas se você já é alguém que conhece o Senhor, se você é alguém que já tem nos seus pés esta rocha, está firmado na pedra angular, na pedra de esquina, você é um crente, você é salvo no Senhor. O apóstolo diz que aquele que é edificado é também ajustado e cresce para se tornar um santuário no Senhor. A minha palavra para você, ao invés de ser
seja edificado na rocha, cresça na rocha. Talvez o que você está precisando é crescer no Senhor, é se desenvolver espiritualmente. Talvez ainda você tenha parado nos fundamentos da fé, bebendo o leite que ainda é para a imaturidade. Talvez você tenha praticado algumas meninices. Talvez você esteja precisando era crescer, se desenvolver. O autor aos Hebreus, depois de dizer que nós não podemos não atentar para tão grande salvação, ele diz assim: de vocês esperamos coisas melhores. E é o que Cristo espera de você. É por isso que você é ensinado, é por isso que você é edificado, é por isso que você é exortado, para crescer no Senhor, desenvolver-se como uma pedra viva. Talvez você esteja precisando praticar a misericórdia e ligar para alguém e pregar a palavra de Deus a alguém que está ferido. Talvez você esteja precisando levar a cesta básica a alguém. Talvez você esteja precisando voltar à igreja e começar a obedecer ao Senhor e estar no centro da sua vontade. Talvez você esteja precisando voltar a ajoelhar-se, orar ao Senhor, ler a sua palavra e crescer em Cristo. Cresça no Senhor, que a palavra de Deus possa habitar em vocês, que o Senhor possa fazer morada, como já está escrito aqui, e que seja abençoado grandemente no nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor Deus, eu agradeço ao pastor Salles, pastor Amarildo, pastor Epaminondas, que Deus abençoe a vida de vocês e abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, levanto minha mão e digo: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que assim como no Antigo Testamento o tabernáculo tinha suas 3 divisões, o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos, e todo o tabernáculo era santo ao Senhor, consagrado ao Senhor. Dessa mesma forma, nosso espírito, alma e corpo, diz Paulo, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor nosso Deus. Queridos, nós vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por esse momento e, ao mesmo tempo, pedir ao Senhor que continue abençoando a sua vida. Após a oração, você vai poder ainda assistir a irmã Nicole, louvando ao Senhor com mais um hino de louvor e adoração ao Senhor. Vamos ficar em pé. Quero pedir ao nosso pastor vice-presidente, pastor Epaminondas, que faça esta oração ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por estes momentos que passamos aqui, ensinando a Tua poderosa palavra. Eu agradeço a Ti pela vida do nosso pastor Salles, da sua família, a irmã Raquel. Pedimos que o Senhor continue abençoando, protegendo, guardando, livrando o Senhor de todo mal. Abençoa, Senhor, este canal de televisão que tem proporcionado a todos nós momentos de aprendizado. Senhor, continua abençoando toda a equipe que está aqui trabalhando por trás das câmeras, que o Senhor continue abençoando. Abençoe o pastor Amarildo, pastor Nilson, que estão aqui, Senhor, fazendo a Tua obra. Pastor Marcos, que está se recuperando, nos abençoe. Eu oro por todo o Teu povo, pela igreja. Nós somos o edifício espiritual de Cristo, como pedras vivas, Senhor. Nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a crescer, Senhor, em tudo, na rocha inabalável, que é o Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja, onde tiver um servo Teu, uma serva Tua agora, neste exato momento, seja ele abençoado, abençoada no nome de Jesus. Sejam eles renovados, sejam eles edificados pela Sua poderosa e rica palavra. Pai, eu oro por esta cidade, eu oro pelas pessoas que estão enfermas, de toda sorte de males e enfermidades, especialmente aquelas acometidas pelo Covid-19. Senhor, tem misericórdia, Senhor, ajuda todos agora que estão nos assistindo, aqueles que não estão nos assistindo também, mas que eles sejam alcançados, Pai, pela Tua graça saradora, que o Senhor possa restaurá-los, que o Senhor possa libertá-los e que, portanto, também o Senhor possa salvá-los no nome de Jesus. Nós oramos, Pai, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, a nossa nação, abençoa todos no nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Em tudo nós
te agradecemos em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus.